Foi declarada uma crise geral, virou uma pandemia e eu não estou falando do coronavírus. Essa crise que eu estou falando é a crise de cópias. Se você ainda não acredita nessa crise, os números do seu escritório devem apenas confirmar aquilo que eu estou falando. Você já se perguntou porque você até recebe um grande número de pedidos de orçamento, as pessoas te procuram, mas ninguém acaba fechando com você e os números do seu escritório acabam se tornando longe do que você gostaria que fosse. São mais de 70 mil contadores registrados no Conselho Federal de Contabilidade. E eu vou dizer apenas um dos fatores que impede você de mudar esses números. Você está fazendo a mesma coisa que todo mundo. Quando eu era criança, eu lembro que eu brincava com meu irmão de algo chamado cobra cega, cabra cega, não lembro exatamente o nome. E a brincadeira se resumia no seguinte: meu irmão ele saía correndo, eu estava vendado, e ele começava a gritar e eu tinha que identificar o local onde ele estava. O que acontece é que várias pessoas estavam participando da brincadeira também. E para confundir a minha audição, eles começavam a gritar, a falar junto com meu irmão para que eu não conseguisse identificar a voz dele. Cada vez que eu escutava a voz do meu irmão, eu ia certinho no lugar onde ele estava. Mas por que isso acontecia? Porque a voz dele era como se fosse a identidade dele. Podiam até tentar imitar a voz dele, mas a voz dele eu reconhecia. Então se deixasse em algum momento ele gritar sozinho, eu ia saber exatamente onde ele estava. E por que eu estou te contando isso? Assim como a voz do meu irmão servia como identidade para que eu conseguisse saber onde ele estava, a sua voz, a sua empresa tem algo que, ou pelo menos deveria ter, algo chamado identidade, que faz com que os seus clientes identifiquem você no meio de uma concorrência tão grande de pessoas fazendo mais do mesmo. Não definir essa identidade ou não mostrá-la do jeito certo é o que faz você sempre acabar sendo comparado com os teus concorrentes. Se você já ouviu frases como "eu sei que um outro contador ele faz o mesmo serviço que você está cobrando menos", você com certeza está entendendo exatamente aquilo que eu estou falando. Eu não estou falando aqui que tenha problema você se inspirar em alguém. Se inspirar não é errado, mas existe uma diferença enorme entre você se inspirar e entre você copiar alguém. Para você entender basicamente como funciona, quem é que já teve, por exemplo, um óculos Ray-Ban? Se você pegar uma cópia daquele óculos, algumas pessoas vão pegar, às vezes nem vão precisar tocar no produto, mas só de olhar vão identificar que aquilo é uma cópia. O problema é que você não se inspira, você copia. E quando você copia, você faz algo sem a sua essência. Você colocou a essência de outra pessoa. Entenda que não é porque faz sucesso com fulano que vai fazer sucesso com você. Eu logo no início, quando comecei a empreender, eu abri um restaurante. E um amigo meu perguntou: "Fernando, mas por que você abriu um restaurante?" Eu respondi: "Cara, tenho vários conhecidos aí que abriram e estão ganhando dinheiro." Olha só que história inspiradora, né? Eu iniciei um projeto, iniciei um sonho baseado na conquista de outras pessoas. Olha só como você começa errado. E isso tem acontecido com vários empreendedores, com vários contadores. Às vezes você começa a seguir um caminho legal, você resolve seguir uma linha e você olha para o lado e começa a observar alguém que você admira que está fazendo outra coisa e você começa a achar que aquilo de repente pode ser legal para você e você começa a fazer aquilo também. E as pessoas que estão ao seu redor te observando, te acompanhando, eles comentam: "Cara, o tempo atrás ele estava falando sobre isso e do nada agora ele está falando sobre outra coisa." Quando você começa a ficar bom em um assunto, você já pula para uma nova tendência do mercado. Se faça a seguinte pergunta: por que o seu cliente ele não vai te comparar com o teu concorrente? Quem assiste meus vídeos sabe que eu falo constantemente sobre ser diferente. Mas entenda que ser diferente somente não é o suficiente nos dias de hoje. Mais do que ser diferente, você precisa ser surpreendente. E quando você compreender que existe uma diferença enorme entre uma coisa e outra, aí tudo vai ficar mais claro na tua cabeça. Por exemplo, a gente fala tanto aqui de ser diferente, de escolher uma segmentação, de escolher para quem você quer falar. E seu escritório hoje pode ter escolhido, de repente, falar com médicos. Isso é diferente. Você ter escolhido uma segmentação tornou você diferente. Sim, show de bola. Mas para que você se torne surpreendente, você entende que você precisa oferecer algo que aquele cara precisa, mas que ele não está esperando que você entregue. As necessidades que o teu cliente ideal e precisa vão além da contabilidade, vão além daquilo que você está acostumado a fazer. Quando você definir esse cara, você se torna diferente. E quando você começar a entender aquilo que ele precisa, as necessidades dele e oferecer soluções, ainda que não estejam dentro da área contábil, aí sim você vai ser surpreendente e você vai parar de ser uma cópia e vai começar a ter a sua própria identidade. Você pode ser o pioneiro dentro do teu segmento, criando e inovando, sendo um verdadeiro gerador de riquezas, assim como vocês querem ser reconhecidos. Então, não seja uma cópia, não seja igual a todo mundo, saia dessa crise de cópias.